Bom dia. Mais uma vez, dando continuidade, né, ao tema de conflitos, nós aqui no Ministério Farol para Famílias vamos estar falando, conversando com vocês um pouquinho a respeito de finanças. Então, a aula de hoje vai ser mais a respeito de finanças, né, esse bate-papo informal. E a gente vai estar baseado no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que fala assim para a gente: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, quando a gente escolheu falar sobre essa área, é porque a gente já lidou com aconselhamento de várias pessoas e a gente percebe que, invariavelmente, os problemas relacionados a casamento passam por essa área de finanças. Não são poucos, né? As estatísticas dizem que em torno de 80% dos divórcios, direta ou indiretamente, estão relacionados à questão de dinheiro. Então é uma área que vale a pena de falar. Nós já tratamos sobre o tema finanças em outros vídeos, de como lidar com finanças, mas hoje a gente vai tratar especificamente sobre os conflitos que estão relacionados a essa área financeira, né? Existe um boxeador, que eu não consigo me lembrar o nome dele, que ele dizia assim, que ele não se sentia apegado ao dinheiro, ele não gostava tanto de dinheiro, mas que o dinheiro o tranquilizava, né? E isso é uma realidade da nossa vida, né? Parece que ter dinheiro na conta, ele faz com que a gente se sinta mais confortável, mais tranquilo em relação ao nosso futuro. E isso é uma ilusão, né? Porque não é o dinheiro realmente que vai trazer conforto para nós, né? Que pode nos dar algum tipo de segurança. Mas infelizmente, normalmente é assim que a gente reage, né? E você já, se você está passando ou já passou por alguma crise financeira, você sabe o quanto isso mexe com a gente. É muito triste você querer fazer algo pelo seu filho ou pela sua esposa e você não ter como fazer. É algo que realmente mexe com o teu emocional, é algo que traz instabilidade para a família. Então, eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo aqui para comentar sobre esses tópicos. Bom, é, de acordo com o que a gente tem aprendido, né, ao longo da caminhada, com vários casais que a gente tem conversado, com a experiência que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, nós vimos que vários casais eles apresentam problemas em algumas determinadas áreas. E quase todos eles, inclusive nós, já passamos por algum desses problemas que nós vamos citar a seguir. Um deles, sendo o primeiro, é a má administração. É, por algumas vezes na nossa família, desde que a gente casou na nossa família, as finanças ficaram junto comigo. E, de uma certa forma, o Alexandre, que é o administrador, né, ele que fez todo o trabalho de intendência, que aprendeu, que estudou, que aprendeu administração, mas ficava comigo por ser mais fácil de administrar, porque eu estava mais tempo em casa com as crianças, e a gente nunca teve problema em entender que todo o dinheiro que entrasse dentro de casa, o dinheiro era coletivo, o dinheiro era nosso, não era dele nem meu. Então, essa administração durante um tempo ficou na minha mão. E depois de um tempo, quando eu vi que o peso das responsabilidades ele se tornou muito grande, eu automaticamente passei para o Alexandre com uma outra visão, porque eram sonhos, projetos, planos para a gente poder gerenciar da melhor forma possível. Então, deixe a administração para quem for mais controlado e organizado. Talvez por um período de tempo seja um, como aconteceu no nosso caso, talvez seja com outro. E há casos que nós já vimos que a mulher fazia dívidas e que o marido não tinha conhecimento, que a administração ficou na mão de um, muitas vezes na mão do homem, que também não sabia gerenciar os problemas, essa questão financeira, e trazia problemas financeiros para dentro de casa. Em decorrência dessa má administração, os problemas que podem acontecer dentro desse quesito são a falta de confiança, pode ser gerado mentiras, porque com medo de falar alguma coisa, que comprou alguma coisa, fez uma dívida que não precisava, e tudo que fica em oculto, tudo que fica guardado, esses segredinhos pequenininhos que estão sendo mal administrados, eles vão gerar situações de conflito que lá na frente viram uma bomba muito grande para poder estourar.
Bom, uma outra situação que a gente já lidou foi com a questão de medo do futuro. Alguns casais, eles estão vivendo hoje um bom momento, mas no passado eles já tiveram problemas, seja de adultério, seja de separação provisória. E, infelizmente, algumas das pessoas ficam, não são ainda curadas, né? E lidam com o medo do futuro, o medo de ser abandonado novamente, o medo de ficar sem ter como sobreviver. E, por vezes, acabam se escondendo atrás da questão financeira, né? Tentando fazer um caixa dois escondido, tentando viver uma vida dupla dentro do casamento, quando na verdade tudo que está por trás é apenas medo do futuro, o medo de ser abandonado, né? Uma outra questão também que é muito comum em lidar com quando a gente vê casais que estão passando por crise financeira é problemas de saúde, né? Não é incomum, né? Principalmente quando se trata do homem, né? Que tem como papel destinado por Deus, né? De ser o provedor, de cuidar da família. Quando ele se vê incapaz de fazer isso afeta ele de tal forma que não é incomum esse medo, essa dor que ele está sentindo acabar se exteriorizando de forma a surgir doenças, problemas de ansiedade, irritabilidade, né? Às vezes a pessoa começa a se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa irritadiça que explode por qualquer coisa, mas por trás de verdade é essa dor, esse medo de não saber o que vai acontecer amanhã, o medo de deixar a sua família desamparada. Bom, mas no final do vídeo a gente vai tratar isso de uma forma melhor. Outra situação é a questão do egoísmo. E eu mencionei anteriormente, né? Entenda que o dinheiro não é seu, o dinheiro é da família. E como a palavra de Deus fala, nós somos mordomos. A gente recebe aquele quantitativo, a gente administra aquele quantitativo, devolve a Deus através do dízimo aquilo que precisa ser devolvido, né? Que é uma ordenança. E o restante a gente administra dentro de casa. É, nunca, gente, nunca. Vou falar para vocês de cadeira. A gente já teve problemas de passar por dificuldades porque queria comprar um apartamento, ou foi fazer uma viagem, alguma coisa assim, e a gente ficou por períodos um pouco mais apertados, mas nunca faltou nada. E falo como exemplo nosso que serviu para gente. Durante todos os meus anos de trabalho, o dinheiro que eu recebi, ele ficava estocado, guardado, que era a nossa reserva, a nossa fonte de reserva para uma viagem, para um passeio, para uma emergência, para a compra de algum item mais importante, e a gente tinha que administrar o dinheiro que o Alexandre recebia para que a gente sobrevivesse. E olha que nenhum dos dois é rico, nenhum dos dois veio de berço com heranças e nem ganhamos na loteria nem nada parecido para poder ter uma renda assim maravilhosa. Pessoas normais vivendo uma vida normal. Bom, um outro aspecto que é a tal da manipulação. Não é incomum também na família, você escolher que um dos dois, normalmente a mulher, né, ela permanece mais tempo em casa para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar da casa. E a renda é proveniente apenas de um lado, né? Então, infelizmente, nós já vimos também muitos casos de manipulação, da pessoa usar essa dependência financeira do outro para poder oprimir ou manipular o seu cônjuge. Tá? Nós já vimos coisas bem feias, eu não vou nem citar exemplos para poder não, de repente, não chegar na pessoa esse vídeo, mas é coisa bem feia mesmo nessa época. Eu não preciso, acho que, falar muito sobre isso para explicar o quanto isso é errado, né? E um outro aspecto também que a gente vê muito comum nas famílias que geram conflitos é a questão de perda do foco das prioridades, né? Como o próprio versículo base que a Márcia leu, né? Quando o dinheiro ele se torna um Deus, ou um foco prioritário na vida do casal, de um dos cônjuges, esse desequilíbrio normalmente vai cobrar um preço, né? E normalmente vai
vai gerar dentro da família perdas, não perdas exatamente financeiras, mas perdas de uma série de coisas. Você vai perder a alegria da companhia, você vai perder bons momentos em família, você vai perder o prazer de estar juntos, de dar boas risadas, ali, de poder. Você vai perder muitas das vezes a infância, a juventude do teu filho. São muitas as coisas que você pode perder se você colocar o teu foco nas prioridades erradas. Eu me lembro quando, quando nós estávamos assim no início da restauração do nosso casamento, né, que eu tinha uma carreira, né, para poder seguir. E essa carreira muitas das vezes exige de você um comprometimento, uma dedicação muito grande, né? E quando nós começamos realmente a trabalhar a restauração do nosso casamento, uma das coisas que eu fiz foi justamente o oposto. Ao invés de acelerar a minha dedicação à carreira, eu não deixei de ser uma pessoa responsável, de fazer o que era necessário, mas eu passei a dedicar muito mais tempo para a família, né? Usando uma frase que hoje eu posso falar, né? Mas se tivesse que deixar, o que eu pudesse deixar para amanhã, eu deixaria, para poder usar esse tempo que sobrou para poder ficar realmente mais tempo com a minha família. Alguma coisa assim muito curiosa aconteceu na minha vida profissional. O natural seria que a minha situação, a minha carreira desandasse, mas foi justamente ao contrário. No momento em que eu coloquei minhas prioridades no foco correto, Deus abençoou a nossa vida de sobremaneira, que inclusive a minha carreira, que era de mediana para fraca, ela desenvolveu de uma forma que eu não esperava. Bom, e como é que a gente pode lidar com esses conflitos, né? Vamos só algumas dicas do que nós fizemos, do que a gente viu durante a caminhada, em alguns aconselhamentos que a gente fez e que podem te nortear, né? Na esperança que Deus vai lhe falar também alguma coisa e vai lhe orientar naquilo que você deve fazer que seja bom para sua família. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 45, diz: Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Eu não sei por qual motivo, mas eu tenho escutado essa frase já há quase um mês. Ela vem na minha cabeça e eu me lembro dela com uma frequência muito grande. E o fato do sol nascer sobre bons e maus e a chuva ela cair sobre justos e injustos, para mim, ela significa que os intempéries da vida, os problemas da vida, eles vão acontecer sobre todo mundo. Não adianta você querer se isolar, viver numa bolha, dizer que você não vai passar por problema financeiro, você ter uma renda maravilhosa, ter muito dinheiro no banco guardado, porque de repente vem uma doença ou vem um falecimento e aquele dinheiro, literalmente, gente, não vai servir para nada. Pode ajudar no tratamento, mas de repente o dinheiro vai embora. Então, não fique preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. Tenha suas reservas, sim, seja prudente, mas viva e viva da melhor maneira possível com sua família. O Salmo 37, 25 também vai falar assim para a gente: Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos, nem a sua descendência mendigando pão. Essa é outra verdade, a gente testemunha aqui como isso já aconteceu conosco, que eu mencionei isso anteriormente. Nunca faltou nada. Essa não é a primeira vez que eu não estou trabalhando, é o trabalho do Alexandre que nos mantém. E mesmo nos períodos que eu fiquei sem trabalhar, que a gente ficou somente e pura e exclusivamente sem a reserva, só com o salário dele, nunca houve dependência, de falta de dinheiro, nunca houve um desespero pela falta de dinheiro, e muito pelo contrário, Deus nos presenteou várias vezes com muitos mimos, com muito carinho da parte dele, nos abençoando a fazer muitas coisas que hoje em dia a gente olha assim, gente, como é que a gente fez isso num período de escassez, num período difícil? Não tem outra palavra a dizer que não foi um milagre divino. Bom, o que esses dois versículos querem dizer é exatamente isso que a Márcia, resumindo o que a Márcia falou aqui, né? Problemas vêm sobre todo mundo, tá? Todos nós, em algum momento, não podemos passar por determinadas situações. O país hoje vive uma situação financeira muito ruim e isso afeta todo mundo. Afeta empresários, afeta empregados, afeta ricos e afeta pobres também. Então, todos nós
acabamos passando por situações, né, ruins. Mas uma coisa que a gente precisa entender é isso que a Márcia falou. Realmente Deus nunca deixou de nos amparar. Nós nunca estivemos realmente desamparados. Em todo momento, Ele esteve conosco, Ele esteve nos ajudando, esteve cuidando de nós. Então, porque é uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa que eu aprendi ao longo desses meus 55 anos de vida, é que coisas ruins acontecem sim, né, com todos, mas também a gente precisa aprender com esses momentos, né? O que que Deus está querendo te ensinar com esse momento da vida que você está passando, né? O que que você, o que, o que que isso, por que isso está vindo até você também? Eu acho que a gente não pode perder as oportunidades, né, de aprender também com as lições que Deus coloca na nossa vida, né? Eu vejo que o dinheiro, especialmente, ele traz para a gente uma dependência muito grande, né? A gente coloca, acaba virando o nosso tesouro e o nosso coração é posto nele, né? Então, em muitos momentos, eu creio também que Deus ele te coloca, às vezes, passando por determinado tipo de aperto para você lembrar que Ele existe, que Ele, Deus, existe, que Ele é o Senhor da tua vida. Então, eu não perco a oportunidade de aprender com esse tempo também, porque esse tempo é provisório. Como diz ali no Salmo 37, 25, que a Márcia leu, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Situações ruins podem acontecer, mas você não será desamparado, né? E o teu fim não vai ser mendigar o pão. Deus está cuidando de você e na hora certa virá o socorro, mas é necessário que todos nós aprendamos a tal da dependência de Deus, tá? Não é o dinheiro que vai trazer para a gente o conforto que a gente precisa, né? Como a Márcia falou, às vezes a gente se fia muito nele, mas de repente vem um problema de saúde, vem uma situação que o dinheiro não vai poder fazer nenhuma diferença na tua vida, tá? Então a gente precisa realmente aprender a confiar em Deus e enquanto for possível, né, que nós tivermos saúde, tivermos condições, aproveite a vida da forma que for possível. Se você tiver condições de fazer coisas glamourosas, ok, mas se não, curta o básico, tá? A gente vive aqui hoje em João Pessoa, a gente vive numa cidade maravilhosa, e eu vejo aqui coisas assim tão simples como, por exemplo, ir para a praia, ter essa água aqui de frente aqui do mar, que é uma água quentinha, uma água maravilhosa, que não custa nada. Eu não preciso ter um real de gasto se eu quiser só entrar na água ali e me refrescar. Mas eu vejo pessoas que moram aqui há 40 anos e que não usufruem disso. As pessoas não dão valor às coisas boas que tem perto de você. Então, isso se aplica a João Pessoa, mas se aplica também a todos os lugares, eu acredito, do nosso país. Mesmo os lugares mais perigosos, como o Rio de Janeiro, que nós vemos, mas também lá tem coisas muito boas que você pode usufruir. Então, aproveite, né? Nós moramos em Brasília durante um tempo, não tinha praia, mas tinha um parque da cidade maravilhoso e era o tempo que a gente podia passar com as crianças e muita gente não gostava de ir, não gostava de passear porque achava que era muito largado, muito feio e não usufruía daquilo que tinha. Então, Santos, a mesma coisa, nós moramos lá também um tempo, uma praia, uma orla muito boa, não dava para poder tomar banho em Santos, não tinha problema, a gente ia para Guarujá, que era a cidade do lado, mas também a mesma coisa, pessoas que há muito tempo estavam na cidade não usufruíam dessas bênçãos. Então, daquilo que Deus te deu hoje, para poder viver, para poder experimentar. Pode não ser uma soma de dinheiro muito grande, mas tem aquilo ali como uma bênção que Deus está te dando. E se Ele está te dando e você tem abundância, também se lembre de uma coisa: talvez seja momento também de você abençoar aquele que não tem a mesma oportunidade. Tenha sempre um coração agradecido, seja realmente grato a tudo aquilo que Deus tem feito por você e usufrua muitas coisas que Ele tem podido dar a você. Então, que Deus te abençoe, que tenha sido um vídeo que lhe ajude, ou pelo menos lhe direcione nessa parte financeira e que você possa nos seguir, compartilhar com aquele que precisa. Tenha uma excelente semana, que Deus possa estar te abençoando.